Sejam muito bem-vindos ao Espaço Saúde Emocional. Estamos aqui no estúdio do Portal Duque Caxienses. Estamos muito felizes por estar aqui para falar de um tema tão presente na nossa atualidade. Apesar de 3 anos pós-pandemia, nós passamos por diversas transformações. E o nosso ambiente externo, ele influencia diretamente nas nossas emoções. E esse espaço é para falarmos sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou Tânia Góes, sou hipnoterapeuta clínica com programação neurolinguística. Eu sei que cada um de nós somos seres únicos e reagimos, obviamente, de formas diferentes àquilo que sofremos, né, de influências ou de situações que acontecem conosco. Então não diga jamais que o outro sente não tem importância, né, porque cada um de nós sentimos de forma diferente. A minha abordagem é hipnose, porque nós, na hipnose, trabalhamos a causa, aquela emoção que fez com que você trouxesse esse resultado emocional atual, ok? E hoje nós estamos aqui no estúdio com 2 profissionais maravilhosas, Silvânia Patriota e Ivonice Noronha, e eu quero que elas 2 se apresentem para você. Olá a todos, sou Silvânia Patriota, sou psicanalista, auriculoterapeuta, acupunturista, e eu também estou muito feliz de estar aqui. E eu espero poder colaborar com as minhas colegas e podermos juntas sanar muitas dúvidas e ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com muitas dúvidas esclarecidas. Doutora Ivonice. Oi, eu sou Ivonice Noronha, psicóloga clínica comportamental, mais conhecida como TCC. Trabalho também com casais, sou hipnoterapeuta com programação neurolinguística, que é a PNL, e também com mediações de conflito. E é um prazer imenso estar aqui, colaborando com a saúde de cada um de vocês. Prazer é todo nosso, que alegria recebê-las. Sejam muito bem-vindas ao nosso espaço e que aquele que está nos assistindo, você que está aí do outro lado, preste muita atenção em cada detalhe, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, vai te esclarecer muitíssimo, ok? Nós estamos trazendo hoje um tema extremamente atual, que é a ansiedade ou o transtorno de ansiedade, né? Nós conhecemos mais popularmente como ansiedade. Todo mundo fala, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, né? E nós vamos falar sobre algumas situações que envolvem, né, esse transtorno, né? Afinal, é uma pergunta que muitos de nós fazemos. O que é a ansiedade, né? Numa visão geral, a ansiedade ela pode ser uma preocupação extrema, pode ser uma sensação de medo extremo que gera em nós uma grande ansiedade. E para a psicanálise e para a psicologia, a ansiedade também tem as suas traduções, os seus significados. E eu gostaria de ouvir da Silvânia como funciona, né, o que seria a ansiedade na visão da psicanálise. Bem, como você falou, a ansiedade ela é um estado emocional, ela é um estado psíquico que gera reações, diversas reações. Né? Então, a gente pode ver a ansiedade como um estado que altera uma emoção, mas que intensificado pode levar a adoecimento. Então, isso ramifica para esse ser que é único, mas também que é diverso, né? Que tem várias áreas. Então, pode acontecer para esse paciente ou essa pessoa que é única, ter reações no corpo, mas em outros casos não, mas levá-la a ser menos sociável. Então, a gente pode dizer que a ansiedade é um estado que, se é muito alterado, dá ruim. Acaba ocasionando até reações físicas, né? Sim. Não em todas as pessoas, né? Nós podemos ter taquicardia, alteração cardíaca, sudorese, a mão suar, ter medo, né?
tremores e tantas outras consequências. Apesar da psicanálise e da psicologia terem visões diferentes, serem abordagens diferentes, o objetivo é o mesmo, que é a saúde emocional do paciente. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para a doutora Ivonice, que é psicóloga, né? O que seria, afinal, a ansiedade? Antes de te responder, Tânia, essa sua pergunta, eu só quero fazer um pequeno esclarecimento. Quando a gente fala em psicologia, a gente está falando do estudo do psique, no geral. Dentro da psicologia, existem várias abordagens. Então, quando se fala psicologia, é o estudo do psique, da mente humana. E dentro da minha abordagem, que é TCC, que é técnicas cognitiva comportamental, a gente trabalha de uma forma como existem outras abordagens. Então, falando da ansiedade, é uma resposta emocional natural. É uma resposta natural. Todos nós temos ansiedade. Agora, divisões acontecem quando existe um excesso de ansiedade. E aí a gente vai entrar em outro assunto, né, que são os transtornos. Mas a ansiedade em si é uma resposta natural, emocional. Então, quando você se sente ansioso, por conta de um compromisso, uma consulta médica, uma prova, não se preocupe. Então, essa é uma ansiedade natural. É isso mesmo, é uma resposta natural. O problema é quando a gente fica perdendo noite de sono, passando mal, essas reações que foi dita, que causam um prejuízo para a vida. Aí já não é uma coisa natural, porque me prejudica, atrapalha a minha vida. Até nos movimenta, porque se não fôssemos ansiosos, como é que a gente ia fazer, estudar, trabalhar para quê? A gente trabalha, a gente estuda porque quer uma vida melhor. Então, a gente anseia ter uma vida melhor. Então, a ansiedade em si é isso. Eu acredito também que existem situações que a gente não dá conta. A gente está vivendo em dias turbulentos, dias de muita pressão, né? A nossa sociedade que é hiperestimulada, se movimenta demais. Então, existem situações que a pessoa não dá conta, né? Não dá conta de processar, não dá conta de entender, não tem resposta. E para a psicanálise, isso pode ser algo que recalca, né? Que retém nesse ser humano que não deu conta, então ele vai guardar e vai gerar uma pendência. E essa pendência, depois, ela volta em forma de cobrança, né? E ela vem pontuar que algo ficou pendente. E aí a gente pode nomear depois por uma crise de ansiedade. Ela pode vir em forma de respostas, como a Ivonice falou, no corpo, na mente. Então, as situações são grandes colaboradores para muitas dessas reações de ansiedade. Esse mundo acelerado que nós vivemos. Sim. É um fator. É um fator extremo, né? Nós começamos a acelerar ou aumentar o nível de ansiedade muito cedo nas crianças, sabia? Porque existe um cérebro que não está ainda maturado e a gente começa a jogar um monte de informações, e aí a gente vai para a tecnologia, né? Muitas informações que o cérebro ainda não está em condições de receber aquilo, ainda não teve a maturação. E aí já começa a ansiedade sendo movimentada de uma maneira violenta, né? E numa criança que ainda não tem o seu perfil de comportamento, não tem ainda a noção das emoções, de como lidar com tudo isso, para uma criança é de fato traumático. Esse hiperestímulo, é um hiperestímulo, a criança está sendo estimulada a fazer mais, cobrada a se movimentar cada vez mais, a ser boa. E aí eu acredito que eu ouvi alguém dizer, né, um grande terapeuta dizer que as coisas insignificantes, aquilo que a gente fazia que era normal, se tornou insignificante. Na verdade, são coisas que deveriam ser valorizadas. Por exemplo, o estudo hoje, né? Quantos pacientes, crianças, a gente pega no consultório que não tem mais interesse pelo estudo?
Então, hoje as escolas estão mudando suas metodologias, estão tentando encaixar com esse autoestímulo e a criança fica hiperacelerada porque ela está sendo cobrada demais, ela tem que fazer demais. E nós vemos as nossas crianças que querem dormir tarde, que não conseguem dormir, que têm problemas de ansiedade por conta desse autoestímulo. Doído isso, falar Muito. disso, Eu penso como mãe, né? Porque nós temos filhos e no passado, né, meus pais diziam assim, preciso estudar para um futuro, né? Hoje tá tudo muito banalizado, né? Cobra-se muito, se a criança tira 10, não fez mais do que obrigação. Eita. Se a criança tira uma nota baixa, tem que estudar. E aí vem esse peso da responsabilidade numa mente que ainda não está maturada, como a doutora falou, para dar conta disso tudo. E aí, quando eu falo na maturação, pegando o gancho do que a Silvana falou, do excesso de informações, né? Eu costumo dizer, assim, fazer um exemplo bem simplório, que é você ter uma casa e essa casa tem a sua base, a sua estrutura, só que ela só cabe aquele andar. E a gente coloca um outro andar em cima. O que vai acontecer? A casa cai, né? Vai dar ruim. Verdade. E é isso que nós muitas vezes fazemos com o cérebro das nossas crianças, dos nossos filhos. A gente coloca excesso de informação para uma casa, que é o cérebro, que não tem a estrutura de aguentar tanta informação. E aí acontecem os problemas e já começa a gerar a ansiedade, porque mais estímulo, ele trabalha mais rápido, ainda não está com a estrutura suficiente para aguentar tantas informações. Ele força, né? Força essa maturação. Uhum. E aí acaba gerando transtorno. Tem uma outra coisa também, ainda falando sobre ansiedade nas crianças, que a transferência, né, dos sonhos dos pais nos filhos, né? A realização dos seus sonhos nos filhos, né? Vamos falar de um pai que tem um filho homem, que gosta de futebol, por exemplo, e aí coloca o filho na escolinha, e se você for assistir um jogo de futebol de crianças, ao invés de ser algo prazeroso para o pai, para a família, para a criança, acaba sendo aquela questão de corre mais, faz mais, tem que fazer o gol, por que você não viu isso? A transferência. Será que essa transferência do sonho do pai para o filho, da mãe para o filho, também causa males para essa criança? Dentro da psicanálise, a gente chama de objeto de amor substitutivo. Então, era algo que era meu, algo que eu quero, que eu queria, frustrou, mas esse vai ser o grande, essa transferência, o grande realizador dos meus sonhos. Causa, com certeza, muita ansiedade, muita expectativa demais nessa criança que não dá conta. Ela não dá conta. E é interessante também a gente falar que muitas vezes essa transferência vem do desejo de uma continuidade, como se um filho fosse um pedaço de mim que está do lado de fora. E eu começo a me projetar, como a Silvana falou, nessa criança. É um pedaço meu, mas a gente esquece que é uma outra vida. É uma outra pessoa que foi gerada, 50% do pai, 50% da mãe, e formou uma outra vida. Então a gente se projeta porque a gente acredita, muitas vezes, que essa criança é um pedaço, é a minha outra parte que está ali do lado de fora. Mas não, é uma outra vida que foi gerada. E olha quanta frustração, né? Se você força muito essa criança a atingir níveis, né, que na sua concepção, nossa concepção de pais, são os níveis aceitáveis, nós causamos frustração nessa criança que vai se sentir inútil, não consigo, não ajudo, incapaz, isso aí, e gera frustração nesse pai, que vai falar, ele não consegue, eu falo tanto, eu pago isso, explicadora, e pago a escolinha de futebol. E nós precisamos pensar que, como eu falei no início, nós somos seres únicos. E por conta dessa nossa individualidade, nós precisamos cuidar de cada um,
respeitando essa individualidade. Uns aguentam um pouco mais de cobrança, outros são mais sensíveis a níveis de cobrança. Eu estou errada? Não, desse jeito. Mas eu queria falar, assim, já que a gente está falando de criança, né, das fases infantis, nas fases infantis, para a psicanálise, ela vê com muita importância. Tem uma fase, que é a fase fálica, que é a fase que a criança está se conhecendo, está conhecendo seus pais, ela precisa do reconhecimento, precisa da validade dos seus pais, de ser acolhida, de ter afeto. E essa fase, a gente percebe que falha muito esse desenvolvimento psicossocial da criança, estrutural da criança, no seio das nossas famílias. É difícil, não é impossível, mas é difícil perguntar a alguém assim, como é que foi tua infância? E a pessoa dizer, foi ótima, nossa, foi maravilhoso. Não tive nenhum problema. Não tive problema com os meus pais. A gente ouve, mas é difícil. Então, essa é uma fase aonde vai promover segurança na criança. Sim. E se ela falhar, a gente tem esse adulto inseguro, esse adulto ansioso. Então, muitas das vezes, por isso que esse olhar para a fase infantil é necessário, porque a gente pergunta assim, por que você está ansioso? O que você atribui a essa ansiedade? E, às vezes, a pessoa diz, eu não sei, mas eu acho que foi por muita coisa que eu passei lá atrás. Então, não tem uma definição do seu estado, mas sabe que a coisa não foi boa lá para trás. Então, olha como é que o desenvolvimento, você, né, que tem filho pequeno, de 4 a 6 anos... olhar atento, olhe atentamente para essa criança, porque ela vai precisar ser acolhida, ser validada, esse reforço positivo. Você falou sobre as notas, né? Se ela atingiu a média, elogie. Comemore. É importante. Né? Hoje se cobra demais, então a gente precisa ter esse olhar para essa estrutura, porque para a psicanálise, a fase infantil é a fase base. E esse adulto vai depender muito dessa estrutura. E é muito verdade que quando a gente olha para trás, pessoas não tiveram uma estrutura muito, né, capenga, como a Ivonice falou, e aí reflete muito na vida adulta. Então, a gente tem muitos adultos ansiosos por conta disso. É verdade. Tudo começa na primeira infância. Isso aí é sem dúvida, né? Tudo começa na primeira infância. E todos nós viemos junto com o Dr. Freud e outros grandes psicanalistas, até um certo ponto, depois as abordagens elas vão se diferenciando. Mas isso é fundamental. Tudo começa na primeira infância. A importância do comemorar, né? Porque nós vamos falar também sobre a fase adulta, mas estamos começando na fase infantil para que você entenda como é que funciona a progressão desses males, né? É importante a comemoração, por quê? Porque a sociedade já cobra, nossos filhos passam por bullying na escola, muitas vezes não falam para os seus pais que estão sofrendo esse tipo de assédio na escola, o bullying, e cresce introspectivo, e por conta da tecnologia há um afastamento, os filhos ficam no quarto, os pais no outro, às vezes até se comunicam dentro de casa através das redes sociais. É assim ou não é assim? Outra coisa importante também, que a gente está falando sobre comemoração quando ele foi bem, mas quando ele não foi, o incentivo. Sim. Olha, você da próxima vez pode melhorar. Pode melhorar, você vai conseguir, você é capaz. Palavras positivas, porque a palavra negativa, ela nos coloca para baixo. Então, eu preciso fazer com que esse ser acredite nele, que ele é capaz. E que qualquer pessoa pode tropeçar ou pode não ir bem em determinado momento na vida em alguma coisa. Então, também lidar com as frustrações do não conseguir. Então, o incentivo não é só comemorar, mas também incentivar quando as coisas não ocorrem do jeito que gostaríamos que fosse. É uma coisa importantíssima, né? Pai e mãe tem um peso muito grande na vida dos seus filhos. Vou repetir, nós somos mães, e toda palavra
que um pai ou uma mãe fala para o seu filho, ele olha para você como uma figura de autoridade. Sim. E essa figura de autoridade, o que ela fala é uma regra para essa criança. É uma referência, uma né? referência, isso aí. E aí, quando você não comemora o sucesso e não incentiva e motiva o fracasso, você faz com que essa criança não queira mais ir para a escola, porque vai o sentimento de continuar fracassando, né? E aí acontecem N situações que essa criança traz para a fase adulta, Perfeito. né? Mas você falou da fala, né? E eu lembrei da nossa infância lá atrás. Muitas das vezes essa fala era vedada, né? A criança não falava, a criança se calava. E hoje a gente percebe o quanto a fala dessa criança é importante. Sim. Então, se o lar dessa criança dá voz para ela, dá fala para ela, ela pode falar, ela vai contar. O que tiver acontecendo na escola, o que tiver... Se ela tem um seio familiar que acolhe, acolhedor, ela vai falar. Então, dar voz para essa criança hoje é um grande segredo para ela conseguir falar e se curar, né, de males. Depois os pais até falam assim, meus filhos não conversam comigo, mas é nessa infância que você nutre esse diálogo. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Nessa infância. Aí, nós vamos trazer agora para o adulto, né? Tudo isso reflete na fase adulta e tudo que acontece no nosso redor, né, os estímulos que nós recebemos influenciam nas nossas emoções e no nosso comportamento, não é assim? Sim. E aí, na infância, esse ser recebe toda essa carga e traz tudo isso para a fase adulta. E aí, ele traz, inclusive, transtornos. Muitos trazem transtornos. E quais são os tipos de transtornos de ansiedade que a gente pode referenciar, né, que vocês veem cotidianamente no consultório? Em quase todos os transtornos, não, todos os transtornos estão, a ansiedade está ali embutida, né? Então temos os transtornos do pânico, transtorno do toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e a própria depressão. Tudo tem ansiedade. E é bem complicado, né? Porque existem transtornos compulsivos que fazem o exagero. Aí, por exemplo, a comida, né? Porque é uma realidade que causa obesidade, causam outros males. E aí as compulsões, vamos falar de um modo geral, as compulsões, tudo que é em excesso, né? Minha mãe dizia que tudo demais é sobra. Era um termo que ela usava. Então, tudo que é excesso, tudo que vai acima daquilo que eu posso administrar, eu posso até considerar um transtorno. E a gente está falando de tudo. O excesso da ansiedade começa a me fazer dormir pouco, dormir mal, comer mal, né? Ter reações físicas. A Silvânia disse que existem pessoas que não têm reações físicas, né? Mas que também atrapalham o cotidiano. A pessoa começa a ter medo de sair, de falar, de socializar. Verdade. E olha quanta coisa que começa na nossa infância que a gente vai trazendo para a fase adulta, né? Eu queria também, doutoras, falar de um outro tema, fazer uma outra pergunta que vocês vão até achar estranho, mas para ficar fácil o entendimento, eu vou fazer essa pergunta desta forma, né? Se existe ansiedade boa. Aí você vai falar assim, mas existe ansiedade boa? Vamos perguntar para elas que são especialistas na área. E aí? Como a ansiedade é um estado emocional do ser humano, então eu acredito que na sua essência tem, né? Então essa essência que é boa, né? O que estragou tudo é o que você falou do exagero, né? Eu lembrei de uma frase que fala: todo o excesso revela uma falta. Então esse exceder é que tira estraga a ansiedade boa. Então, acho que sim, na sua essência, a ansiedade pode ser boa se ela tiver equilíbrio. É isso que a Silvana falou. É esse equilíbrio, conseguir o equilíbrio é ter uma ansiedade boa, porque a ansiedade é uma resposta emocional
Então, desde que isso não me cause um transtorno, não me cause um sofrimento, não atrapalhe a minha vida, a gente pode dizer que ela é boa. Eu posso afirmar, então, que todos nós, seres humanos, somos dotados de uma ansiedade, de um nível de ansiedade natural saudável, que é essa que me faz preocupar com o horário, ter que estudar, como a doutora Ivanice falou, se eu não tiver ansiedade, vou trabalhar para quê? Vou estudar para quê? Né? Mais ou menos isso. Presta atenção, para você que assiste, são duas abordagens diferentes, mas como eu falei, com o mesmo objetivo, que é a saúde emocional. E aí, nós falamos, né, sobre a fase da infância, os transtornos, os tipos de ansiedade, mas como tratar, né, os transtornos de ansiedade, como fazer um tratamento, porque todo mundo quer ter o controle, né? Quem é que gosta de perder o controle? Nós queremos ter o controle, saber lidar com essas influências, saber lidar com tudo que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que me faz reagir de alguma forma. Como lidar, como tratar esse transtorno de ansiedade? Terapia. As pessoas, já ouvi as pessoas dizerem assim, eu não faço terapia, eu não preciso de terapia, porque minha terapia é a minha cerveja. Ou a terapia são os meus amigos. E terapia é o futebol. E quando eu estou jogando, eu esqueço de tudo. Terapia não é esquecer, é lembrar. Né? Então, dentro da abordagem da psicanálise, é o caminho, é lembrar daquilo que se esqueceu, daquilo que foi para o inconsciente, que se perdeu, daquilo que houve um recalque. Então, é trazer à tona e tratar com uma nova visão. Foi dito aqui que a fase infantil é uma fase que ainda está em desenvolvimento, não tem maturação. Mas a fase adulta já é capaz. Então, imagine esse ser adulto voltar para essa fase onde ele não foi capaz e olhar diferenciadamente, né? Olhar de novo. Eu acho que esse é o caminho. Então, através da Associação Livre de Ideias, da fala, de trazer de volta tudo aquilo que se perdeu, que foi esquecido, com um novo olhar, é o caminho. É o caminho. É o caminho. E aí, doutora Ivanice? E aí, reforçando um pouquinho o que a Silvana falou e que você também falou, Tânia, que as abordagens são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Verdade. Então, em TCC, nós também vamos até lá atrás, só não ficamos lá atrás. Porque, na verdade, todos vieram, como eu falei no princípio, com o Dr. Freud. Né? Chegou num caminho, num determinado caminho, eles falaram, não, vamos por aqui. Né, e vamos, tem mais. Não é só isso. E aí houve são abordagens diferentes, né? Então nós também vamos lá atrás, só que não ficamos lá atrás, porque nós trabalhamos o agora. E a gente trabalha muito com transtornos. E se eu tenho medo vamos dar um exemplo, tenho medo do elevador. Então, eu preciso ir lá onde foi o trauma, a origem do trauma, mas só que eu vou fazer técnicas, ensinar técnicas para trabalhar, fazer uma ressignificação dessas memórias traumáticas para que a pessoa possa levar a sua vida normal. Entre aspas, né, que é normal. É verdade. Dentro de uma situação que não vá trazer prejuízo. Então, perfeito. Nós acreditamos que o nosso cérebro ele é um computador. Um computador que precisa ser reprogramado. Aí eu já entro com PNL. E juntamente com a hipnose. Aí nós pego essas abordagens e a gente vai ensinar uma nova programação, técnicas para programar esse cérebro de uma forma que quando ele olha o elevador não venha mais a memória do trauma. Ele ressignifica, ele dá um novo sentido. E isso é muito bacana. Falando um pouquinho da hipnose, né, que é a minha abordagem, a abordagem que eu utilizo, você imagina um caminho num campo gramado. Você passa ali várias vezes, fica grama de um lado, grama de outro, né? Então, aquele caminho ali é o caminho neural, que foi gerado através de um comportamento, de uma reação e tal e tal. Na hipnose, que é um estado alterado de consciência, o paciente ele fica todo o tempo ouvindo, né, o hipnólogo que está ali direcionando ele. Nós ensinamos a criar um novo caminho, que vai ser o melhor
para ele. E quanto mais forte a emoção na hipnose, nós buscamos nessa emoção o ressignificado. E é muito bacana. Então, todas as abordagens existentes, elas vão para o mesmo caminho, sim, que é a saúde emocional do paciente. Puxa vida, o papo está maravilhoso, mas nós estamos chegando ao final da nossa conversa, né? Eu gostaria de saber, assim, nós falamos sobre atendimento, falamos sobre terapia, sobre essas profissionais maravilhosas, mas elas atendem, e atendem em algum lugar, e tem um telefone de contato que nós vamos falar agora. Primeiro a Silvânia ou a doutora Ivonise? Vou dar para a Ivonise, que ela tem o endereço, nós trabalhamos no mesmo consultório. Isso, nós trabalhamos aqui em Caxias, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1495, sala 406. Ali, quase em frente ao Raul Cortez, né? Antiga Presidente Kennedy, é bem fácil. Centro. É bem fácil de achar. E também nós, no meu caso, o meu número de agendamento, que a gente só trabalha com consultas agendadas, 99082-2021. Esse é meu WhatsApp e vai ser um prazer que vocês entrem em contato. Eu queria ressaltar também que todos nós precisamos de terapia. Nós falamos sobre a criança, mas hoje somos adultos e tudo que nós recebemos, né? Como é que a gente vai passar algo para os nossos filhos, netos, se nós não recebemos algo diferente de uma outra forma? Então é necessário. Todos precisam de terapia, todos precisam desse momento de autoconhecimento, de conhecer as suas emoções, seus sentimentos, de lidar com situações, né? Eu falei sobre ansiedade, entre aspas, normal e ansiedade patológica, que são os transtornos. Até mesmo essas ditas normais precisam sim, porque como é que eu vou lidar com as emoções, com as coisas que acontecem, com esse novo momento em que estamos vivendo. Então é necessário sim terapia. Terapia é vida. Verdade, é isso, Silvânia. Seu telefone de contato é agendado? É, agendado também, as sessões. O meu telefone é 989-330-525. Então, é através do agendamento. Eu só queria citar uma frase aqui de Freud, pode? Pode. Eu achei muito interessante essa frase aqui, diz: as emoções não expressam, nunca morrem. Então, ou seja, aquelas que não expressadas, né? Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. É desse jeito. A gente vai guardando, a gente vai ignorando, a gente vai lutando contra, a gente vai negando e uma hora elas saem da pior forma. Então, essa ideia de que eu não preciso, ela é distorcida. Você precisa de ajuda, porque não damos conta desse mundo acelerado. Então é isso. Gostei muito de estar aqui. Quero agradecer, viu? Muito obrigada. E sozinho fica mais difícil, muito né? difícil. Eu também atendo com hora marcada. Meu telefone WhatsApp é 3076-3636. E eu quero agradecer a você que ficou aí conosco até esse momento. Eu tenho certeza que houve um diferencial, você conseguiu entender melhor alguns pontos específicos, porque todos nós temos dúvidas. E eu quero te agradecer, te pedir para compartilhar. Se você pensou em alguém, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque nós queremos alcançar quantas pessoas pudermos alcançar através desse vídeo. Agradecer também ao Portal Duque Caxiense, a esse estúdio maravilhoso que nos recebeu, né? Toda a equipe do Portal Duque Caxiense e a Silvânia Patriota, Ivonice Noronha, por estar aqui, por dispor do seu tempo para falar um pouquinho com você, ok? E eu te encontro no próximo vídeo. Tchau. Tchau.